Olá, eu sou Flávio Azevedo, falar com vocês da análise e fazer a análise da segunda rodada do Campeonato Mineiro, partida jogada em quarta-feira em Valadares. Vou falar desse jogo, da colocação do Coelhão na competição, a próxima partida e alguns jogos do campeonato, além da participação do Coelhão na Copinha, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like. O jogo de quarta-feira, com um horário atípico, 3 horas da tarde lá em Valadares, foi muito contestado esse horário, porque, em princípio, essa partida estava marcada às 19 horas. Estamos no verão, é um local que todos sabem que é muito quente, acima até de 30 graus de temperatura, e é um absurdo o jogo nesse horário, nas 3 horas. É um dos horários mais quentes durante o dia. Muito complicado. E o Coelhão foi com essa crítica, né? Duvidando que os times aqui da capital fariam o jogo a esse horário, ainda mais que o jogo estava marcado em outro horário. Entendeu? Deixou de ser à noite porque a equipe do Democrata não conseguiu autorização para jogar à noite, deu problema lá na iluminação e tal, aí acabou trazendo o jogo para as 3 horas da tarde. Sabemos que estamos no horário de verão, é natural que comece a escurecer a partir das 6:30 da tarde, 6:30 da noite, como você quiser falar, ok? Sabemos que está escurecendo mais tarde, ou seja, não havia, por exemplo, necessidade de colocar esse jogo às 3 horas. Em casos de empate, por exemplo, não teríamos prorrogação nem nada, penalidade. É 45 minutos cada tempo e os acréscimos e acabou. Se começa 3 horas, 5 horas já acabou. Tipo assim, se começasse 3:30, 5:30 já acabou. Se começasse 4 horas, por exemplo, às 18 horas já teria acabado. Ainda estaria claro, não precisava utilizar a iluminação. Ou seja, já que teria que ser cedo, por causa de iluminação, que fosse um horário mais próximo de que não estaria esse calorzão todo, né? 15 horas é um desrespeito com o ser humano. Sabemos que os caras estão lá, o campo que tem? Campo é diferente de futsal, por exemplo, que na maioria das vezes são em quadras cobertas, não tem um problema de sol e chuva. O campo é em local aberto. Os jogadores estão expostos a sol e chuva. E o que acontece no verão? É sol e chuva. O chuva é típico, aquelas chuvas rápidas, que é até bom para quem está lá, porque o sol volta de imediato. É exatamente isso que acabou acontecendo. Tivemos um jogo de sol e de chuva durante a partida, a maioria do tempo do jogo com sol, aquele sol rachando, beleza? Ou seja, o campeonato, não sei se está no regulamento que tem aquela parada durante o meio tempo para a hidratação, não sei se é obrigatório ou se os próprios árbitros que têm que tomar essa decisão. Sabemos que alguns campeonatos já está no regulamento, entre 20 e 30 minutos do jogo, fazer essa paralisação, 3 minutos de hidratação. Eu não olhei se no campeonato, o regulamento do Campeonato Mineiro está sobre isso. Beleza? Se não está, deveria estar. Beleza? Mas o que acontece? Passadas essas reclamações, o jogo começou. Coelhão com a seguinte equipe iniciando a partida: o goleiro Gustavo, na lateral direita, Léo Alaba, na zaga, Ricardo Silva, Rafa Barcelos. A única alteração que tivemos em relação à primeira partida, vencida por 3-0 em cima do Atlético. E na lateral esquerda, o lateral Arthur. Pelo meio de campo, Felipe Amaral, Eduardo Persson e Iago Souza, como novidade, jogando com a camisa 10. E à frente, Gabriel Barros, Tauan e Paulo Vitor, a mesmo trio de ataque. Ok, a única mudança inicial foi na zaga. O zagueiro Emerson foi substituído pelo o cria Rafa Barcelos.
E o que é que aconteceu? Logo no início da partida, aos 6 minutos, após boas jogadas de ataque do Coelhão, que criou algumas oportunidades impedidas de gol pelo goleiro, inclusive o goleiro Túlio foi um dos destaques da partida, fazendo com que até esse placar tenha sido magrinho, de 1-0 apenas. Foi a vitória do Coelhão, 1-0. E o que acontece no começo da partida? Em uma jogada rápida de ataque, o atacante Paulo Vitor foi derrubado. E naquela jogada típica de receber uma falta em situação clara de gol, de gol. Ou seja, aquele jogador que comete a falta tem que ser expulso da partida. É um lance claríssimo disso. O árbitro deu apenas cartão amarelo aos 6 minutos de jogo. E o que acontece? Através da intermediação do VAR, que o jogador, o zagueiro Rafael Clay, do Democrata, foi expulso. Ou seja, aos 6 minutos, desde os 6 minutos da partida, o Democrata com um jogador a menos. Facilitou, entre aspas, a vida do Coelhão, pois jogou com um jogador a mais durante toda a partida, já que não teve nenhum jogador expulso também. E o que acontece? Logo em seguida, após um cruzamento dentro da área, pela lado esquerdo lá, o Coelhão criou grande chance de fazer o gol e mais uma vez a bola defendida pelo goleiro Túlio. E o domínio do jogo do Coelhão foi muito grande em relação ao Democrata, que pouquíssimas vezes chegou até o seu ataque, com domínio amplo do Coelhão na partida. E o gol a todo momento amadurecendo. O Coelhão chegou a ter 82% de posse de bola, ok? A partida era atípica de ataque contra a defesa. A qualquer momento o Coelhão ia fazer. Através de um cruzamento, aos 34 minutos que apareceu o gol do Coelhão. Após tantas tentativas com várias jogadas ensaiadas que a equipe tem nas bolas de faltas próximas à área e nos escanteios, bolas pelo alto, com jogadas ensaiadas com os zagueiros, e dessa vez um dos zagueiros, o lateral esquerdo, Arthur, que estava no comando, e a bola foi cruzada pelo meio-campo Eduardo Pessel, que tem sido o jogador responsável pelas chamadas bolas paradas. Em um cruzamento que a bola ia na cabeça do Arthur, o zagueiro antecipou-se ao nosso lateral e deu um raspão na bola de cabeça e mandou a bola para o fundo do gol, fazendo assim a alegria da nação americana. 1-0 para o Coelhão, gol contra, marcado pelo lateral esquerdo Marco Antônio, que atrapalhou o lateral esquerdo do Coelhão, o Arthur, de fazer o gol. Provavelmente, se o zagueiro não tivesse feito essa antecipação, a bola estava indo em direção à cabeça do Arthur. Se ele desviasse, provavelmente ele ia enganar o goleiro e também fazer o gol. Mas isso é apenas uma suposição. A bola estava indo certinha na cabeça do Arthur, o zagueiro antecipou para cortar, só que ele resvalou a bola para trás e fez o gol contra, fazendo assim justiça ao placar, já que o Coelhão jogou o tempo todo tentando abrir o marcador, mas o goleiro Túlio estava sendo o protagonista do jogo, fazendo belas e difíceis defesas, impedindo os gols do ataque americano, do time americano. E assim a partida terminou o seu primeiro tempo, com o Coelhão mantendo ainda a posse de bola e dominando a partida e criando várias situações, e o goleiro Túlio com certeza continuava sendo como destaque da partida. Na segunda etapa, o Coelhão voltou sem alterações, o Democrata fez alterações de imediato, alteração na expulsão, eles fizeram alteração cerca de 15 minutos depois da expulsão, que entrou o jogador, e o que aconteceu? O jogador que entrou foi exatamente o jogador que fez o gol contra, porque eles tiraram o jogador de frente, colocaram o jogador defensor e acabou sendo ele que fez o gol contra. Beleza? Coisas do futebol. E na segunda etapa, o Coelhão voltou com a mesma equipe e só fez alterações ao longo da partida, próximo dos 20 minutos, porque o Coelhão na segunda etapa também continuou dominando a partida
com a equipe do Democrata criando algumas oportunidades de gols, mas somente em bolas de chutes de longa distância e aquelas bolas paradas com cruzamento na área, com o Coelhão sempre tomando a posse da bola e sendo muito bem defensivamente falando, né? O goleiro Gustavo pouquíssimo trabalhou na partida durante todos os 90 minutos e mais os acréscimos. E o Coelhão fez as alterações, entrando o meio de campo Elisário no lugar do Eduardo Persson, as primeiras alterações, e o Val Soares entrou na vaga do Iago Souza, equilibrando mais o meio de campo. O Iago Souza aqui parecia que poderia não jogar porque saiu machucado no primeiro jogo de abertura, mas ele já melhorou o joelho, jogou normalmente e foi substituído por cansaço mesmo. Ele é um jogador de meio, tem que movimentar o tempo todo, e saiu para a entrada do volante Val Soares em seu lugar. Eduardo Peço, que mais uma vez foi um dos destaques, criando jogadas de ataque e fazendo finalizações, um dos destaques novamente do jogo, saíram. A equipe continuou o domínio do jogo e o Democrata, como eu disse, criou poucas oportunidades de gol. E mais à frente tivemos as outras alterações. Everton Brito entrou na vaga do Tauan, que fez novamente uma boa partida. E tivemos também a alteração do lateral Paulinho entrando na vaga do Arthur. Arthur, que tinha sofrido um cartão amarelo, cometeu uma falta perigosa que poderia ter acarretado no segundo cartão amarelo e ele ser expulso. Para evitar a situação, Paulinho entrou em sua vaga para que ele não corresse o risco de ser expulso. E tivemos essas alterações. E também a estreia do jogador Jonathan Lima, cria da base, entrando na vaga do atacante Gabriel Barros. Atacante que não tem feito gols, mas ele tem uma movimentação intensa no ataque. É uma tendência grande que ele tenha uma melhoria na sua produção, ok? Essa partida foi complicada por causa do horário, teve momentos que aquele sol rachando, teve aquela chuva rápida também de uns 5 a 10 minutos, que serviu mais para refrescar os jogadores, a arbitragem, a própria torcida do Democrata fazer a festa na arquibancada, mesmo debaixo de chuva. O calorão estava imenso, serviu como refresco, digamos assim, para eles. Dava para ver no semblante do torcedor que eles não se incomodaram com aquela chuva. E o gramado não foi prejudicado com essa chuva, com uma boa aderência da grama, e não tivemos problema com a chuva, que foi rápida também. E o Coelhão fez o quê? Somou o seu 6º ponto com uma vitória lúcida, clara, a equipe bem treinada, os jogadores bem posicionados, a equipe coletivamente muito bem e muito forte, prometendo uma competição importante no Campeonato Mineiro. Olha só, no momento são 3 grupos, né? O Coelhão lidera o seu grupo com 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos, 4 gols a favor e nenhum gol sofrido. Melhor ataque da competição no momento, ao lado... Não, é o melhor ataque mesmo, junto com o Pouso Alegre tem 5 gols. E o Pouso Alegre é o segundo colocado da chave do Coelhão, ele também tem 2 vitórias, perdendo no saldo de gols 3 contra 4 do Coelhão. São as 2 melhores equipes da competição, as 2 com 100% de aproveitamento. América e Pouso Alegre. A próxima partida será em Nova Lima, com o mando de campo do Itabirito, às 11 horas da manhã, ok? Você que tem interesse de assistir a partida, 11 horas da manhã, se eu não me engano, no setor do Coelhão, o ingresso é R$50 a inteira e R$25 a meia entrada, 11 horas da manhã, lá em Nova Lima. A 4ª rodada será o clássico lá na Arena do Coelhão contra o Atlético Mineiro, o time lá de Vespasiano. Na 4ª rodada, os ingressos já estão à venda. Você que não é Onda Verde, é muito mais interessante ser torcedor Onda Verde do que ficar comprando os ingressos
separadamente, ok? Americano que ainda deu bobeira e não está com onda verde, está pagando mais caro, hein? Não dê bobeira. E na próxima rodada, a terceira rodada, que vai abrir nesse sábado, amanhã, teremos os jogos do Norte, o surpreendente Norte contra o Betim. O Norte que está no grupo do Cruzeiro, é o segundo colocado. Eu não assisti o jogo não, mas falaram que foi operado contra o time lá de Vespasiano, né? Para variar, né? O treinador é o meio-campo pentacampeão lá, o Cleberson. O primeiro trabalho dele como treinador. Ele está à frente da equipe do Norte. E o Betim também, com 2 empates, será o adversário do Norte, que teve 2 jogos e 2 empates. É o jogo que abre a competição amanhã às 4 horas da tarde. Às 18 horas teremos Democrata, que enfrentou o Coelhão. O Democrata tem uma vitória e uma derrota, contra o Atlético. 2 derrotas na competição. Perdeu de 3-0 do Coelhão e na última rodada perdeu de 1-0 em casa para o RT. Está em crise o Atlético, hein? Amanhã também, às 18h30, Cruzeiro e Uberlândia. Cruzeiro, que tinha perdido em casa na sua estreia, se recuperou jogando contra a Tombense lá em Uberlândia. O jogo foi lá no Parque Sabiá, vencido por 2-1 pelo Cruzeiro. Amanhã ele enfrenta o Uberlândia, que está invicto na competição, mas que não venceu, também não perdeu. 2 empates, 2 pontos. É o lanterninha da sua chave, da chave A. O Cruzeiro é o primeiro colocado da sua chave C. Amanhã também, sábado, o RT, que surpreende, é a líder do grupo A, com uma vitória e um empate, contra o Pouso Alegre, que é aquela equipe que está 100% junto com o Coelhão. Ou seja, um resultado interessante para o Coelhão amanhã, o empate entre as duas equipes, por exemplo. Há o empate porque, se der uma zebra e o Coelhão não ficar em primeiro, classifica os primeiros melhor do grupo e o segundo melhor colocado. O empate entre o RT pode perder até a liderança, né, em caso de empate. E o Pouso Alegre seria o líder momentâneo do grupo, mas se o Coelhão vencer sua partida, ficaria com a liderança isolada. Ok? Aí ficar atentos nesse jogo amanhã, 8h30, o RT e o Pouso Alegre. O resultado de empate é o que mais interessa ao Coelhão. Lembrando que nessa fase são 3 grupos com 4 equipes, joga grupo contra grupo, não jogamos com as equipes do grupo, ou seja, não teremos o confronto direto entre o Coelhão e o Pouso Alegre. Por isso que temos que secar no caso, né? Digamos assim, beleza? E para fechar a rodada no domingo, o Coelhão contra o Itabirito lá em Nova Lima, 11 horas da manhã. E na arena do Atlético Mineiro, lá na Via Expressa, Atlético Mineiro e Tombense, às 18 horas no domingo, fechando a rodada. Deixa eu ver se já tem arbitragem aqui, alguma coisa sobre... Deixa eu ver se já tem arbitragem aqui. Deixa eu procurar aqui agora. Arbitragem, Campeonato Mineiro. Deixa eu ver quem vai ser a arbitragem do nosso jogo. Espera aí só um pouquinho. Terceira rodada. Deve ter saído hoje a escala de arbitragem, ou já saiu ontem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Escala de arbitragem para a terceira rodada. Espera aí, eu entrei no lugar aqui que não é esse não. Aqui, ó, Itabirito e Coelhão. Árbitro Antônio Márcio Teixeira da Silva, que vai apitar a partida do Coelhão. Beleza? Antônio Márcio Teixeira da Silva, que vai apitar a partida de domingo, beleza? Aí fica atentos. O que eu tenho falado dos jogadores é a escalação da equipe. A nota de cada jogador.
Tem que botar aqui. Os destaques principais. Como eu te disse, o domínio foi total do Coelhão. Vou falar jogador por jogador. O goleiro Gustavo praticamente não foi exigido, com as defesas esporádicas, nenhuma delas salvando a equipe. Uma nota 7 porque não levou gol, né? A equipe não levou nenhum gol, mas se fosse olhar a participação, esse negócio aí praticamente não jogou. Nota 7 porque não levou gol, beleza? Lateral Léo Alaba não atacou muito, embora tenhamos um jogador a mais o tempo todo. Ele é um jogador que deu para perceber que é mais de defesa. Ficou na média, nota 6, a equipe não sofreu gol, nota 6. Ricardo Silva e Rafa Barcelos foram bem nas jogadas defensivas, os dois com nota 7 para os dois. Bem defensivamente, sem nenhuma bobeira. O Ricardo Silva, às vezes dá um branco nele, ele solta a bola errada, aí tem que acabar cometendo falta. Em uma bobeira dele, soltou a bola errada, ele chegou rasgando o cara, já tinha tomado a bola e deu uma rasteira no cara, acabou sendo amarelado. Aí abre o olho. Mas os dois foram bem, Ricardo Silva e Rafa Barcelos. Pela lateral esquerda, o Arthur, como eu te falei no outro vídeo da primeira rodada, é um jogador que marca bastante, marca pesado. Ele precisa tomar cuidado que ele já está pendurado. Em 2 jogos, 2 amarelos. Nem sei se ele vai jogar na partida de domingo. Às vezes é poupado por causa do possível terceiro amarelo e ele ficar fora do clássico na quarta-feira. Era até bom a oportunidade para verificar o Paulinho, né? Que o Paulinho terminou muito bem a competição do Campeonato Brasileiro no ano passado. A equipe não classificou, mas o Paulinho não foi jogadores com más atuações, não. Pelo contrário, ele até surpreendeu entrando na vaga do Marlon e aguentou tomar conta do recado. É um garoto que precisa ser valorizado. O Arthur, pelo excesso de faltas, poderia ter sido expulso. Na minha visão, a arbitragem errou, não expulsando ele. Nota 5 e para ele ficar atento. Marcar pesado, como eu disse, é importante. Marcar direito, mas sem dar pancada desnecessária, né? O cartão amarelo que ele levou no primeiro tempo foi segurando o atleta. Não marcou direito, o cara passou, ele segurou o cara. Por falha de marcação dele. Aí ele fica atento. Felipe Amaral, muito bem na marcação no meio de campo. Ele tem uma boa antecipação, chega primeiro, vê a jogada, antevê a jogada e está marcando sem precisar fazer falta. Por quê? Porque ele está prestando atenção no jogo. Na minha opinião, foi um dos melhores jogadores, merecendo uma nota 7,5, 8, Felipe Amaral. Ao seu lado, também um destaque, Eduardo Persson, que está jogando como se fosse o segundo volante, vai muito à frente, finaliza, arma jogadas, é um jogador que muito ativo durante a partida. Boa contratação, Eduardo Persson. Ele também foi amarelado, uma jogada de contra-ataque dele no meio de campo, ele acabou matando a jogada, puxando a camisa do jogador. Ele até tentou puxar a camisa, como estava molhado esse negócio, escorregou da mão dele. Mas a jogada é considerada antidesportiva, né? Puxando a camisa do adversário, ele foi amarelado. E foi desnecessário porque tinha uma cobertura, né? E a jogada estava no meio de campo ainda. Ele foi equivocado, acabou levando amarelo, para ele ter cuidado. Eu não lembro se no primeiro jogo ele levou o cartão, acho que não levou não, para ficar atento, mas foi um dos destaques da partida. Eduardo Persson, nota 8 para ele. Elizar entrou em seu lugar, jogou bem, é um jogador que, na minha opinião, poderia até jogar com Persson e Elizar, no caso, se o Iago Souza não puder jogar, é um bom jogador para fazer as tabelas de ataque com o Persson, que eles têm o hábito de tocar a bola de primeira. Vai dar uma dupla muito boa e o Valentim tem que perceber isso. Elizari é um cara que ele joga com inteligência e passes rápidos. Ficar atento nessa situação. Iago Souza se movimentou bastante, está precisando finalizar mais a gol, porque ele já está do meio para frente agora, ele está jogando mais adiantado.
Ele precisa finalizar mais e criar mais oportunidades. Mas se movimentou bem para quem saiu com suspeita de machucado no joelho. Ele atuou bem. Nota 7 para ele e merece sim a camisa 10 e continuar como titular. Val Soares entrou na vaga dele, é um jogador mais defensivo, foi mais para segurar o placar e jogou sem comprometer. Val Soares. Gabriel Barros. Val Soares não teve nenhuma jogada de destaque, nota 6 para ele. Gabriel Barros, muita movimentação, tem finalizado pouco, tem que finalizar mais, que atacante vive de gol. Ou criar jogadas de ataque para o companheiro de ataque. Ele se movimentou bastante, mas poderia produzir mais. Nota 5,5, 6 no máximo, Gabriel Barros. Mas como ele chegou agora na casa, mas ele precisa ficar atento, porque nós tivemos contratação de 2 atacantes, o Segovinha chegou, é uma grande chance do Gabriel Barros perder a sua vaga para o Segovinha, é uma tendência natural. Jonathan Lima entrou em seu lugar, teve poucas jogadas, apareceu pouco, sem nota, entrou no finalzinho. Tauan, boa movimentação, finalizando bem, é um jogador que precisa entrar mais na área, digamos assim, dar os dribles na diagonal em direção à área. Ele está ficando muito longe da área, ou seja, o que vai acontecer nisso? Ele vai ter que acabar criando as jogadas para os outros companheiros fazer o gol. Se ele fizer o drible na diagonal, ele vai ficar cara a cara com o goleiro, vai ter mais oportunidades de finalizações. Mas foi muito bem, nota 7,5, Tauan, um dos melhores da equipe no ataque. Everton Brito entrou no seu lugar, dessa feita não foi destaque, fez um golaço na primeira rodada, mas não foi destaque. Nota 6, apenas atuação regular, Everton Brito. Paulo Vitor, se movimentando bastante, está finalizando pouco, mas se movimenta bem, está criando espaço para os outros 2 atacantes, o Tauan e o Gabriel Barros. E a falta, quem sofreu foi ele, foi responsável direto pela expulsão do zagueiro deles. Nota 7, mas está precisando finalizar mais, e o Paulo Vitor. Esses foram os destaques da equipe. Coelhão merecidamente venceu por 1-0, mas por causa da grande atuação do goleiro Túlio, que fez no mínimo 3 defesas difíceis e a partida poderia ter ficado 3 ou 4-0. Esse 1-0 foi um placar mentiroso em relação ao que aconteceu na partida. Valentim demonstrou que a equipe está bem entrosada, começando o entrosamento, mas está bem distribuída em campo, cada um sabendo qual a função que precisa ter durante a partida. E as novidades para quarta-feira, domingo, aliás, né? O América contratou o atacante Segovinha, ele foi revelado lá no Guarani do Paraguai, ele tem 23 anos, ele já passou pelo Botafogo, o Brussels lá da Bélgica e o Al-Iyan lá dos Emirados Árabes. Os 2 últimos clubes dele, lá na Bélgica e nos Emirados Árabes. Agora ele está chegando ao Coelhão com contrato até novembro, até o fim do ano, ao fim da competição. Beleza? Eu não vi se o nome dele já saiu no bid, se tem essa situação, se ele já estará disponível para sexta-feira. Vou ver se eu acho essa informação aqui, só um pouquinho. Se tem a informação já que está liberado ou não, porque até hoje o nome deles tinha que aparecer no bid para ele ter direito de jogar domingo, beleza? Deixa eu ver se tem informação.
Aí eu não sei essa informação não, se o Segovinha já está liberado para jogar ou não, no domingo. Provavelmente, como ele chegou agora no início da semana, ele já está treinando em equipe, provavelmente a sua estreia deve ser na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Mas se eu tiver alguma informação, eu deixo nos comentários abaixo se o Segovinha e o outro contratado, o Yarley, está disponível ou não, beleza? Foi contratado o Segovinha e a promessa do Botafogo também foi contratado. O nome dele é um nome diferente aqui. Yarley, atacante contratado do Botafogo também, beleza? Até o fim do ano. Ainda não sei se o nome dele saiu no bid. Se o nome dos dois tiver saído no bid, eles estarão disponíveis para o jogo lá em Itabirito, contra o Itabirito, em Nova Lima, domingo, beleza? Se não, devem estrear na quarta-feira, 21h30, contra o Atlético Mineiro, lá na Arena do Coelhão, beleza? Se eu tiver essa informação, eu deixo nos comentários abaixo. E o que tivemos na quarta-feira também, no mesmo horário, tivemos a equipe sub-20 na Copinha jogando contra o Atlético Piauiense. A equipe jogou um futebol abaixo do esperado. O Coelhão já tinha vencido essa própria equipe na primeira fase, mas não conseguiu se classificar. A partida ficou 0-0. Ao finalzinho do jogo, o nosso goleiro Ítalo salvou a equipe ainda de ser eliminada durante o tempo normal, defendendo uma penalidade máxima. O jogo terminou empatado de 0-0 e nas penalidades o Coelhãozinho foi desclassificado porque um dos jogadores, o zagueiro, chutou a bola na trave e o lateral chutou a bola para fora, perdendo assim duas penalidades. Mesmo com o goleiro Ítalo fazendo a defesa de um pênalti, a equipe foi eliminada perdendo por 4-3. Poderia estar jogando nesse momento contra o outro adversário nas oitavas de final, mas foi eliminado surpreendentemente. Deixa eu ver se eu acho a partida aqui. Era para o Coelhãozinho estar em campo exatamente agora, mas foi eliminado. Mas faz parte do jogo, né? A gente perde muito mais do que ganha. Mas deu para perceber que nesse elenco do Sub-20 temos pelo menos uns 4 ou 5 jogadores que podem sim já subir para o profissional, ficar treinando entre eles. Por exemplo, o goleiro Ítalo como terceiro goleiro se mostrou com bom destaque. Se não me engano, levamos apenas um gol na competição. Em 4 partidas, um gol apenas. Os dois zagueiros, o Thalisson e o Luiz Henrique, bons zagueiros, que merecem sim uma chance no profissional. Além de quem? O volante Otávio, que parece que já está no time profissional. Bom volante, muito bom jogador. Em breve terá oportunidades, é muito bom jogador. E à frente temos o atacante, o Kaique, o Christian, o Cauã Christian, aliás, porém o contrato dele vence dia 31. Não sei se o Coelhão renovou o contrato dele ou não. Ele estava em empréstimo, ele pertence ao Cuiabá, né? Não sei se o Coelhão renovou o contrato dele. Essa informação eu te passo no próximo vídeo que eu fizer para vocês, beleza? Ou seja, o Coelhãozinho foi eliminado na segunda fase da Copinha. Prematuramente, sim. Parece que o time se desligou. Não sei se foi salto alto, não dá para falar isso. Pouco tempo de descanso entre uma partida e outra, mas a Copinha é assim mesmo. 2 dias de descanso, já está no outro jogo. Beleza? Era para estar nas oitavas de final. E agora, em Minas Gerais, só temos uma equipe mineira. O Atlético Mineiro também foi eliminado. O Atlético foi eliminado. Só sobrou o Cruzeiro, que parece que joga hoje contra o Santos. Não sei se vai à frente não, beleza? A Copinha acabou, o time se preparar no estadual e no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil desse ano. A equipe é boa, com bons valores, precisa focar mais e seguir em frente. E alguns jogadores precisam sim ter mais oportunidade e renovar contrato de alguns deles, porque muitos deles têm bom futuro. A Copinha prematuramente eliminado, mas demonstrou bons valores na competição. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tenho
para falar por vocês antes de acabar o vídeo. E o jogo na quarta-feira contra o Atlético Mineiro, os ingressos já estão à venda. Quem não é onda verde ainda, ficar atentos e comprar os seus ingressos, beleza? Coelhão, único 100% junto com o Pouso Alegre, o melhor time da capital e merecidamente está na liderança do seu grupo, podendo fazer mais 3 pontos no domingo. O adversário, Itabirito, deixa eu ver em qual colocação que o Itabirito está. Ele venceu uma partida contra o Atlético, se eu não me engano. Deixa eu ver, eu não falei do Itabirito na tabela não. Deixa eu ver qual está a situação do Itabirito. Ele é do grupo do Cruzeiro ou não? Ele perdeu as 2 partidas. Lá o Itabirito, o jogo ele perdeu de 3-1 para o Pouso Alegre na segunda rodada, fora de casa. E em casa ele perdeu para o Democrata, o nosso adversário. Ou seja, o Itabirito não marcou nenhum ponto. Ou seja, é uma oportunidade do Coelhão ir lá e deixar eles pensando em rebaixamento, beleza? Eles fizeram 1 gol apenas e sofreram 4 gols. Menos 3 o saldo para eles, beleza? É a chance do Coelhão. Vai ser em campo neutro, porque eles estão mandando jogo lá no campo do Vila Nova, lá em Nova Lima, ou seja, não vai ter desculpa. O gramado lá de Nova Lima não está tão ruim assim como antigamente. Eu assisti jogo lá recentemente, não está tão ruim o gramado lá não, ou seja, vai dar para o Coelhão, pela melhor qualidade da equipe, trazer mais 3 pontos no domingo, beleza? E assim encaminhar nesse campeonato a sua classificação para a próxima fase, beleza? O Coelhão em seu grupo ele lidera com 6 pontos, ao lado do Pouso Alegre com 6 pontos também. O Betim teve 2 empates, 2 pontos. A Tombense um empate e uma derrota, beleza? Eu sou o Flávio Azevedo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vou deixar nos comentários abaixo os melhores momentos da partida, beleza? Fique com Deus, tchau. Até o próximo vídeo do canal. Coelhão avacalhando geral do Campeonato Estadual 2026. Fui!